Olá, alunos, mais uma questão de informática para concursos. Como sempre, vamos à leitura da questão. Agora uma questão sobre computação em nuvem. Acompanha comigo. A computação em nuvem permite que as empresas aumentem ou diminuam suas infraestruturas virtuais conforme a demanda, enquanto investem o capital nos seus negócios e em recursos humanos, ao invés de arcar com os custos de infraestruturas caras, licenças de software, manutenção de hardware e software e equipe técnica. Certo ou errado? Bem, quando nós pensamos em computação em nuvem, antes de mais nada, observa comigo a imagem que eu montei para ti. Quem é a nuvem? Porque quando nós pensamos em computação em nuvem, primeiro temos que identificar quem é a tal nuvem. Na verdade, a nuvem é formada por servidores conectados na internet. Então tenta imaginar em primeiro lugar isso. A nuvem, ela existe de fato e ela é formada por servidores conectados na internet. Isso é o que compõe a nuvem. Agora tu imagina que eu tenho uma empresa e nesta empresa eu gostaria de utilizar programas de planilhas de cálculo, programas de apresentação, programas de editores de textos, entre outros. Imagina uma pequena empresa. Mas como a questão diz, eu não quero arcar com os custos de licença de software, com os custos de manutenção, com o custo do pessoal, tanto na manutenção do hardware, dos equipamentos que eu tenho que manter, como do software. Eu gostaria de acessar essa planilha, esses editores de apresentação, esses editores de textos em servidores da internet. E aí observa, eu mantenho os meus computadores, claro, eu tenho os meus computadores aqui embaixo, observa, mas eu contratei um serviço de nuvem, seja ele gratuito ou pago, não importa, porque existe nuvem paga, existem serviços de nuvem gratuito. Imagina que eu contratei então um serviço de nuvem e aí eu mantenho os meus arquivos, as aplicações que eu utilizo como editor de texto, planilha, apresentação, embora possa ter, claro, obviamente outras aplicações, eu mantenho isso em servidores na internet, nesse serviço de nuvem que eu contratei, seja ele pago ou gratuito. E aí, quando qualquer um dos computadores da minha empresa precisa usar esses serviços, ele acessa esses recursos na nuvem. E ele pode acessar esses recursos tanto de um computador, como depois pode acessar esses recursos de um outro computador. Porque já que os recursos estão na nuvem, isso me permite acessar esses recursos de qualquer computador com conexão com a internet que esteja no mundo inteiro. Então eu posso viajar com o meu computador pessoal para uma outra cidade e de lá acessar os recursos da minha empresa, porque esses recursos estão armazenados na nuvem, em servidores da internet. A ideia nesse caso é a manutenção bem menor do que eu teria se eu tivesse que manter toda a infraestrutura computacional interna na minha empresa. É como se eu estivesse dando a ideia de que eu vou deixar agora os meus recursos, os meus dados, os meus programas em servidores da internet, permitindo acesso a esses recursos de qualquer computador com conexão com a internet no mundo inteiro, sem que eu precise montar em cada local onde eu vou trabalhar uma estrutura física para acessar esses dados, esses recursos, esses programas. E é sobre isso que sugere a questão, porque quando a gente volta à leitura da questão, observa o que ele diz. A computação em nuvem permite que as empresas aumentem ou diminuam suas infraestruturas virtuais conforme a demanda, enquanto investem o capital nos seus negócios e em recursos humanos, ao invés de arcar com os custos de infraestruturas caras, licenças de software, manutenção de hardware e software e equipe técnica. O que ele quer dizer lá no comecinho, como permite que as empresas aumentem ou diminuam suas infraestruturas virtuais? Porque de acordo com a minha demanda da minha empresa, eu posso contratar uma infraestrutura relacionada à nuvem, e essa nuvem pode permitir que eu aumente essa infraestrutura virtual, de repente pagando mais para isso. Mas se eu não quero obter tanta infraestrutura, porque agora eu estou numa época de baixa nos meus negócios, eu posso diminuir essa minha infraestrutura virtual, quer dizer, o meu contrato de nuvem, e aí ter um custo mais baixo.
Isso que é interessante, porque quando tu contrata serviços de nuvem, dependendo do serviço de nuvem que tu contrata para tua empresa, ele pode ser até gratuito, pode ser de um valor mais baixo, um valor mais alto, um valor muito mais alto, isso depende da tua demanda. Mas o interessante é que tu pode sempre adequar a demanda de uso da nuvem de acordo com as necessidades da tua empresa, inclusive nos momentos de sazonalidade. Quando eu precisar mais, eu vou alocar mais recursos da nuvem. Eu vou contratar mais recursos de nuvem. Quando eu não preciso tanto, em épocas de baixa, eu posso contratar uma quantidade menor de serviços de nuvem. Mas quem se preocupa com a infraestrutura é a empresa que eu contratei para me fornecer o serviço de nuvem. É muito rápido eu alterar as demandas de infraestrutura virtual. Imagina se eu comprar muitos computadores para manter serviços computacionais na minha empresa, tudo aqui alocado na minha empresa, e um dia vem uma época de baixa, e aí agora o que eu vou fazer porque a minha infraestrutura está super inchada e eu não preciso de tudo isso. Se eu estou na nuvem, essa alteração, como ele diz, aumentar e diminuir a infraestrutura virtual fica muito mais fácil, muito mais racionalizado. Então, vamos marcar como certo, porque essa é a ideia de computação em nuvem, principalmente no ambiente corporativo, permitir que as empresas aumentem ou diminuam suas infraestruturas virtuais conforme a demanda, enquanto investem ali, como diz o capital, em outros recursos da empresa, ok? Bem, só um relato aqui. Essa questão está certa, é claro, e abordou a ideia da computação em nuvem para as empresas, como ele mesmo indica. Mas nós podemos também usar computação em nuvem no ambiente de uso pessoal. Quer dizer, como eu disse antes, uma pessoa pode usar recursos de nuvem de planilha de cálculo, pode usar recursos de editores de texto, pode usar recursos de editores de apresentação. Isso são só alguns exemplos de programas que eu não preciso mais deixar instalado no meu computador e posso usar de recursos de nuvem que oferecem isso, como o caso do Google Drive, que é um recurso de computação em nuvem que oferece planilha, oferece editor de apresentação, oferece editor de textos, e aí tu não precisa mais deixar planilhas, editores de textos e editores de apresentação instalados no teu computador. Tu pode simplesmente acessar a internet e com o teu navegador acessar a planilha, acessar o editor de textos, acessar o editor de apresentação. Esse é um exemplo, o Google Drive, de um recurso de nuvem muito utilizado pelos usuários pessoais. Quer dizer, a nuvem não é única e restrita para empresas. Para empresas, claro, muito utilizado, mas hoje em dia as pessoas se utilizam muito dos recursos de computação em nuvem também. Então marcamos como certo um assunto sempre bom de debater, computação em nuvem para as provas de concurso. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima questão. Até lá, bons estudos!